Quando alguém entra em um relacionamento, muitas vezes tem expectativas muito altas de felicidade, alegria, harmonia e, acima de tudo, de um futuro pleno, onde a companhia do amor ideal pode levar a uma vida próspera. No entanto, nem todos os cenários são assim. Há alguns relacionamentos nos quais, assim que se põe um pé, está-se entrando diretamente no inferno. Há vários anos tive um relacionamento sentimental com Sandra, uma mulher que conheci em um dos meus trabalhos. Eu sempre fui um jovem solitário, amante de videogames, e passava o tempo todo estudando para a universidade. Não tinha tempo para outra coisa. No fundo, porém, sempre desejei ter uma namorada. O triste é que nunca tive sorte com as mulheres, pelo menos não naquela época e naquele trabalho. Lembro que Sandra era minha colega e tinha uma vida semelhante à minha, vazia, solitária. No caso dela, ela também sofria rejeição pelo simples fato de estar um pouco acima do peso, o que lhe causava inseguranças e constantes sofrimentos devido ao bullying. A forma como Sandra e eu nos conectamos ocorreu porque naquela empresa aconteciam alguns eventos em que todos os funcionários eram convocados para conviver e celebrar conquistas. Nesses eventos, Sandra e eu sempre éramos excluídos. Ninguém queria se juntar a nós. Então não nos restava outra opção a não ser interagir entre nós. Assim, fomos desenvolvendo uma amizade. Sandra era muito amável comigo, e eu também com ela. Com o passar dos meses, começamos a sair. Íamos ao cinema, falávamos sobre animes e outras coisas. Parecia que tínhamos muitas coisas em comum, e tudo estava indo bem entre nós. Nos tornamos namorados, e pouco tempo depois fomos morar juntos. Até então, tudo estava indo muito bem, mas assim que pusemos o pé na casa que alugamos, era como se Sandra tivesse se transformado, se tornando um verdadeiro demônio. Sandra passou a ser uma mulher possessiva, insegura e até violenta. Ela começou a tentar controlar tudo o que eu fazia, até os mínimos detalhes. Se de repente eu passava um tempo nas redes sociais, ela achava que eu estava atraindo com alguém. Ficava tão furiosa ao me ver assim, que chegou a pegar meu telefone e jogá-lo no chão com força. Depois, Sandra começou a me acusar de estar com outra mulher, querendo trocá-la, porque ela já não era suficiente para mim. Eu realmente amava Sandra, tinha um carinho especial por ela, mas me doía muito que ela não acreditasse em mim, que não confiasse em mim. Eu ficava muito envergonhado porque, durante muitas noites antes de dormir, Sandra enlouquecia. E começávamos a discutir por qualquer bobagem, e sempre acabávamos aos gritos, principalmente ela. Algo que me envergonha dizer é que, como ela era maior que eu, houve vezes em que ela me agrediu fisicamente. Não sei de onde ela tirava tanta força, mas para mim era muito difícil controlá-la, não conseguia enfrentá-la. Eu ficava envergonhado que os vizinhos ouvissem tudo o que acontecia em nossa casa, mas também preocupado porque não sabia como sair daquele inferno. Eu tinha muito medo de Sandra. Estava aterrorizado. Não conseguia descansar. Não estava tranquilo. As coisas pioraram quando precisei mudar de trabalho, o que nos fez ficar um pouco distantes. Para Sandra, isso só aumentou suas inseguranças, fazendo com que ela me mandasse mensagens ou me ligasse constantemente. E, se eu não respondesse na hora, ela ficava furiosa. Não importava que eu estivesse trabalhando. Ela queria que eu a atendesse quando ela quisesse. Praticamente eu havia me tornado seu escravo. E eu realmente tinha muito medo. Me aterrorizava confrontá-la. Sentia que, se eu me atrevesse a terminar, ela poderia até acabar com minha vida, porque ela estava realmente fora de si. Eu não estava mais feliz porque, onde quer que fôssemos juntos, se uma garota bonita aparecesse, Sandra imediatamente começava a me perturbar com seus ciúmes e com sua insegurança, chegando a me dar tapas na frente das pessoas. Isso era humilhante para mim. Mas eu era um homem inexperiente, não sabia como reagir, como responder a isso. Lembro-me perfeitamente de que tínhamos uma vizinha muito simpática chamada Poliana. E não sei o que havia nela, mas, quando me via, tenho certeza de que sentia pena de mim, porque Poliana sempre ouvia as brigas que Sandra e eu tínhamos à noite. Sei que simpatizava comigo porque muitas vezes, quando eu ia à loja e nos encontrávamos, ela me cumprimentava muito amavelmente e, devo dizer, algumas vezes chegamos a ter conversas breves, mas eu não podia contar isso a Sandra, porque poderia significar minha morte.
Com o passar das semanas, aos poucos fui desenvolvendo uma amizade à distância com Poliana. Pelo pouco que conversávamos quando ia à loja ou estávamos lá fora, ela me parecia uma garota muito agradável e, ao que parece, eu também para ela. Mas o que eu não esperava era que uma vez fui à loja e demorei muito. Fiquei conversando com Poliana. Para Sandra, isso foi suspeito. E ela saiu de casa furiosa. Caminhou até a loja e me encontrou conversando com Poliana. Parecia que Sandra era minha mãe, porque assim que chegou, eu nem sequer pude apresentar Poliana. De imediato, ela me agarrou pelos cabelos e me arrastou como se eu fosse uma criança malcriada. No caminho, ela me xingava e me ameaçava, dizendo que eu me arrependeria por ser um maldito infiel, um porco, um bastardo. Assim que chegamos em casa, lembro que ela me pegou pelo pescoço e me jogou contra a parede. Ela começou a apertar, a me sufocar. Eu pedia para ela me soltar, mas ela estava fora de controle, enfurecida. Naquela noite conheci o ódio que havia em seus olhos. Por um momento pensei que aquele seria o meu fim. No entanto, como pude, coloquei meu pé em seu estômago e comecei a fazer força para empurrá-la. Fiz isso com tanta força que ela acabou caindo contra a mesa de centro. Como era de vidro, a mesa se despedaçou e Sandra acabou se cortando. Felizmente, os cortes não foram graves. Pobre de mim. Eu não tive outra escolha senão sair correndo e ficar do lado de fora por um tempo, enquanto a raiva de Sandra passava. Eu a vi ali caída, mas, de tanto medo, em vez de ajudá-la, saí da casa e fiquei do lado de fora, observando enquanto Sandra trancava a porta, me deixando praticamente como um cachorro na rua. Aquela noite estava fria, e eu estava ali sentado, com fome, com frio, esperando que Sandra me deixasse entrar para podermos conversar sobre o ocorrido. Mas com Sandra não havia diálogo. Já tinham se passado mais de 3 horas, e ela, em vez de sair para me deixar entrar, apagou todas as luzes e foi dormir. Eu estava muito triste. Sentia-me um fracassado, que não servia para nada. Mas acho que Deus me enviou um anjo muito especial, porque de repente, Poliana abriu a porta de sua casa e me convidou a entrar. Sem pensar, aceitei. E lá dentro, Poliana me disse para não me preocupar e muito menos me envergonhar, pois ela tinha ouvido toda a briga que tive com Sandra. Poliana não me julgava, ela me compreendia e, ao que parecia, me queria bem. Naquela noite, ela me preparou algo para comer, serviu-me um chá quente e depois arrumou o sofá com alguns cobertores para que eu pudesse descansar ali. A verdade é que, com Poliana, eu me sentia protegido, querido, envolto em um carinho que jamais tinha sentido com outra pessoa. Aquela noite, antes de dormir, Poliana e eu conversamos sobre muitas coisas e rimos bastante. Foi então que percebi que precisava de uma mulher como ela na minha vida. Uma mulher madura, tranquila e, acima de tudo, segura de si mesma, que confiasse em mim e me desse a liberdade de ser eu mesmo, de mostrar que eu era alguém em quem se podia confiar. Na manhã seguinte, Sandra me procurou desesperadamente, perguntando aos vizinhos se alguém me tinha visto. Um deles disse que eu havia entrado na casa de Poliana. Nunca deveriam ter dito isso, pois o demônio voltou a tomar conta de Sandra. Imediatamente ela foi bater na casa de Poliana, quase derrubando a porta. Como não abríamos, começou a chutar com força, gritando para eu sair. Poliana me disse para não abrirmos, mas isso não deteve Sandra, que com uma pedra quebrou o vidro da porta, meteu a mão e abriu por dentro, entrando na casa. Maldita louca. Estávamos muito assustados com o que ela poderia fazer. De imediato, Sandra foi para cima de Poliana, puxando-a pelos cabelos e batendo nela. Eu tive que agir. Então comecei a lutar com Sandra para que a soltasse. Mas não conseguia. Ela estava incontrolável, como um cão raivoso, completamente possuída pelo demônio do ciúme. Praticamente tive que pegar um pedaço de madeira e dar um golpe forte na cabeça de Sandra para que ela se acalmasse. Ali mesmo, tomei coragem e disse que já não a amava, que a detestava, desprezava e que nunca mais queria vê-la na minha vida, que me causava nojo e que nunca mais a queria por perto. Naquele instante, Sandra se quebrou. Parecia uma criança indefesa, chorando copiosamente, ficando ali caída por um bom tempo. Quando se cansou de chorar, voltou para casa, e eu só ouvia o barulho das coisas sendo movidas. Naquela tarde, o que Sandra estava fazendo era juntar suas coisas para ir embora.
Passaram-se cerca de 3 horas. Depois de um tempo, vi quando ela saiu com as malas contendo suas roupas e alguns de seus pertences mais valiosos. Naquele momento, ela não disse nada, mas depois de um tempo, me mandou mensagens no celular, nas quais ameaçava a mim e também a Poliana, dizendo que nos arrependeríamos e que pagaríamos caro, talvez até com a vida. Eu realmente estava com medo, porque sabia que aquela louca era capaz de tudo. Os dias foram passando e Poliana e eu fomos nos tornando mais amigos. Saíamos para jantar. Ela me convidava para sua casa e eu para a minha. A química entre nós foi crescendo e houve uma noite muito especial em que nos beijamos pela primeira vez. Naquela mesma noite nos tornamos namorados. Estávamos muito felizes. Nos divertíamos bastante. No entanto, houve um incidente que nos fez passar por um momento muito amargo. Acontece que, em uma ocasião, Poliana saiu do trabalho e, para sua surpresa, foi interceptada por 3 mulheres. Uma dessas mulheres era Sandra, e as outras 2 eram mulheres de porte robusto, que pareciam fazer muito exercício e praticar algum tipo de arte marcial. Juntas, as 3 encurralaram Poliana e a espancaram brutalmente. Ela ficou muito machucada. Poliana ficou internada por cerca de 2 semanas porque tinha fraturas nas costelas, um braço quebrado e a mandíbula fraturada. Aquele foi um ataque em que quase acabaram com ela. No entanto, graças a Deus, Poliana sobreviveu. Ela ficou de cama em casa por mais 3 semanas. Eu estive com ela o tempo todo, cuidando de suas necessidades, ajudando e apoiando-a. Por dentro, eu me sentia culpado por tudo aquilo e constantemente me desculpava com Poliana. Ela me assegurava o tempo todo que eu não tinha culpa de nada. Pedia para que eu me acalmasse, pois logo as coisas voltariam ao normal. Poliana parecia muito confiante e eu não entendia o porquê. Era como se ela tivesse um plano secreto. Com o passar dos dias, Poliana voltou ao normal, com reabilitação e tratamentos médicos. Ela voltou a ser a mulher radiante de sempre. Parecia até que tinha esquecido rapidamente aquele evento tão sombrio e desagradável. Também devo mencionar que Poliana começou a fazer coisas muito estranhas. Teve uma ocasião em que o aniversário de Poliana se aproximava e eu queria fazer uma surpresa para ela. Para isso, eu tinha uma cópia das chaves da casa dela. A confiança entre nós era grande, então naquela manhã eu decidi que, para celebrar, entraria escondido em sua casa para decorá-la com balões e outros enfeites, incluindo alguns presentes. Assim, quando ela chegasse à noite do trabalho, poderíamos comemorar junto com seus amigos mais próximos em uma festa de aniversário agradável. Naquela manhã, lembro que peguei as chaves, abri a porta e entrei. A casa estava com uma escuridão estranha, muito densa. O ambiente era lúgubre e me dava um pouco de medo. Havia uma sensação de vazio, de solidão, de morte, algo que eu nunca havia sentido antes. Mesmo com tudo isso, peguei as coisas que precisava e comecei a encher os balões e a colá-los. Também coloquei alguns cartazes na parede, mas o único problema era que a fita adesiva acabou e ainda faltavam muitas coisas para colar. Como não dava tempo de ir à loja, já que também estava quase na hora de eu ir trabalhar, tomei a liberdade de procurar nas coisas de Poliana para ver se encontrava mais fita adesiva e terminar os enfeites. Mas ao fazer isso, tive uma surpresa estranha. Uma revelação sombria sobre a personalidade de Poliana surgiu. Pois quando entrei em um dos quartos da casa, encontrei algo terrível, algo que, a princípio, me deu muito medo. Aquele quarto estava escuro e quando acendi a luz, o foco era de baixa intensidade, uma luz bem fraca e amarela. Havia ali certos objetos velhos e empoeirados, e no fundo do quarto havia algo que parecia ser um pequeno altar. Fui me aproximando e descobri que a fotografia naquele altar estava rodeada por velas apagadas, e ao lado da foto havia um punhado de terra, um punhado de sal e um punhado de um pó vermelho. O que mais me assustava era que aquela fotografia era nada mais nada menos que a imagem da minha ex, Sandra. Me preocupou muito saber que Poliana era uma espécie de bruxa e também me perguntava o que ela pretendia com aquele ritual. Será que ela queria fazer mal a Sandra, acabar com ela? Ou talvez era uma vingança pela surra que ela levou? Eu desconhecia tudo sobre aquele tema, mas mesmo assim, comecei a investigar mais. Abri as gavetas do móvel onde estava aquele trabalho de bruxaria
encontrando muitas coisas antigas pessoais de Poliana, roupas, joias, brinquedos. Entre essas coisas, encontrei também uma fotografia minha, que estava rodeada por pequenos laços vermelhos. Peguei a foto nas mãos e percebi um aroma muito agradável. Fiquei curioso e a observei atentamente. Notei que no verso da fotografia havia algumas palavras escritas. Você é meu, só meu. Na verdade, eu não sabia o que pensar sobre tudo aquilo. Jamais imaginaria que Poliana se dedicava à bruxaria. Ela nunca havia me dito que conhecia essas artes. Eu estava confuso, sem saber o que pensar ou dizer. Se deveria fugir, me afastar dela. Deveria ter medo? Não sei, pois, por um lado, ela ocultava sua atitude mais sombria e aterrorizante, mas por outro, quando estava comigo, sempre se mostrava muito amorosa, carinhosa e atenciosa. Depois de investigar, não queria deixar rastros da minha presença. Então, quando encontrei outra fita adesiva, terminei de fazer todas as decorações. Depois saí dali e fui trabalhar. O dia todo fiquei pensando naquilo. Em se Poliana era realmente uma mulher de confiança, alguém em quem eu pudesse depositar minha fé, meus sentimentos e até minha vida. Não sei se foi a decisão correta ou não, mas resolvi fingir que não havia visto nada. Decidi baseado no fato de que me sentia realmente feliz com essa mulher, de que jamais havia tido uma relação tão bonita, na qual eu pudesse ser eu mesmo. Eu sabia que Poliana poderia me proporcionar um mar de amor. Na verdade, não sei se isso funcionava, mas naquele momento tentei descartar a ideia de dar crédito à magia negra ou às energias ocultas, e continuei com o relacionamento como estava. Naquela mesma noite, fiz uma celebração para Poliana junto com alguns amigos próximos. Nos divertimos muito e ela ficou muito agradecida. Lembro que estávamos bebendo e quando todos foram embora, tivemos nosso primeiro ato íntimo. Foi incrível, algo muito bonito. Nunca na vida havia estado com uma mulher assim, tão dedicada, tão linda, que me fizesse sentir tantas coisas boas. Naquele momento, decidi que preferia estar com Poliana, não importando se eu estivesse enfeitiçado e fosse vítima de algum tipo de amarração amorosa. Eu era feliz ali e queria ficar ao seu lado. Mesmo assim, com todas aquelas evidências, eu duvidava que a bruxaria fosse real. Mas devo contar que eu estava enganado. Algum tempo depois de encontrar aqueles trabalhos de bruxaria no quarto de Poliana, comecei a receber muitas mensagens no celular provenientes de Sandra. Eu nem queria vê-las, estava com muito medo. Não queria que aquela mulher estivesse me procurando novamente para fazer da minha vida um inferno, para me machucar. Eu tentava ignorá-la completamente. No entanto, também comecei a receber mensagens dela através das redes sociais, por todos os lados. Ela queria se comunicar comigo, mas preferi mudar meu número de telefone, fechar minhas redes e me afastar de qualquer ponto de contato com ela. Devem ter se passado uns 2 meses e, de repente, andando na rua, encontrei Gustavo, um dos irmãos de Sandra. Assim que ele me viu, se dirigiu a mim e pediu 5 minutos para conversar. Eu estava um pouco assustado, porque Gustavo também era um homem problemático como sua irmã. Mas naquela ocasião ele se portou de maneira muito amável. Quando começamos a conversar, Gustavo me contou que algo muito ruim, algo muito triste havia acontecido com Sandra, uma situação que a levou a perder a vida. Gustavo me contou que, de repente, Sandra parecia ter enlouquecido. Ela começou a adoecer de uma forma muito estranha. Não conseguia mais comer porque vomitava imediatamente e também vomitava sangue. Os médicos a examinaram e lhe deram tratamento após tratamento, mas não conseguiram curá-la. Gustavo me disse que Sandra estava cada vez mais doente, começou a emagrecer muito e, de ser uma mulher robusta, estava completamente pele e osso. O pior de tudo é que surgiram feridas horríveis em seu corpo, de onde brotavam sangue e pus, além de um cheiro terrível, como de carne podre. Segundo as palavras do irmão de Sandra, ela havia se transformado em uma espécie de monstro nos últimos dias de sua vida. Alguém completamente irreconhecível. Ela agonizava e chorava. As dores que sofria eram terríveis, e pelo que disse, Sandra estava tentando me contactar para me pedir desculpas por todo o mal que me fez. Quando percebeu que ia morrer e já estava desenganada, quis partir em paz, com a consciência tranquila. No entanto, eu a evitei constantemente,
Por isso não me dei conta de tudo o que estava acontecendo com ela. Nunca permiti que se despedisse de mim. Francamente, fiquei triste pelo que aconteceu com Sandra, mas também entendi que, com sua atitude, ela havia ganhado muitos inimigos. Então, era de se esperar que ela tivesse um fim trágico, triste e solitário. Tentei não me apegar muito à emoção de tristeza por ela. Eu já tinha uma vida e estava vivendo com muita felicidade. E apesar de, no momento, ter sentido um pouco de medo de ficar perto de Poliana, meu sentimento de felicidade com ela era muito maior. Por isso decidi ficar ao seu lado. Devo confessar que até hoje estamos juntos. Já estamos casados e somos muito felizes. Troquei nossos nomes no relato para evitar uma possível identificação na história. Poliana nunca fez nada contra mim para me prejudicar, mas o fato de não ter feito isso até agora não significa que talvez não possa fazer no futuro. Sei que ela tem um poder muito grande para destruir qualquer pessoa. Acho que prova disso é o que aconteceu com Sandra. Por enquanto, só me resta aproveitar nosso amor pelo tempo que Deus nos permitir, mas sempre levarei em minha consciência que, com Poliana, não posso cometer nenhum deslize. Se eu tentar me aproveitar dela ou trair sua lealdade, não duvido nem um pouco que meu fim possa ser trágico, triste e aterrorizante, exatamente como foi o da minha ex-namorada Sandra. Agradeço a todos por ouvirem meu relato. Muito obrigado. Há pessoas que fazem mal a inocentes e pensam que vão sair impunes. No entanto, podem se surpreender quando percebem que as vítimas têm o apoio de pessoas que as amam e que fazem justiça com as próprias mãos. Convido você a ouvir meu relato até o fim e me diga se você também vingaria sua filha. Meu nome é Karina e tudo começou quando eu tinha 18 anos. Meus pais, trabalhadores e amorosos, me criaram em um ambiente seguro e cheio de oportunidades, de acordo com suas possibilidades. No entanto, eu sentia que algo faltava em minha vida. A rotina diária parecia monótona e eu ansiava por uma faísca de aventura e emoção. Foi em uma festa que minha vida mudou para sempre. Foi lá que conheci Paulo, um homem de 27 anos que irradiava carisma e mistério. Suas palavras doces e sua visão de mundo me cativaram desde o primeiro momento. Paulo não apenas falava de sonhos, mas parecia vivê-los. E eu, uma jovem faminta por experiências, não pude deixar de ser atraída por seu magnetismo. Por 6 meses, Paulo e eu saímos juntos às escondidas. Ele me levava a lugares que eu nunca tinha visto, me mostrava um lado da vida que era novo para mim, uma garota tão caseira. Meus pais nunca me deixavam sair sozinha. Diziam que havia perigos e me aconselhavam a me dar ao respeito. No entanto, eu me virava para sair de madrugada e encontrar meu namorado. Agora que sou uma mulher adulta e tenho filhas, lembro-me de tudo isso e me digo que era uma tola, me expor a situações perigosas apenas para estar com o garoto que eu gostava. Mas como dizem, tudo tem suas consequências. Meus pais me falavam para não sair com Paulo. Diziam que ele era um homem esperto, pois tinha muitos anos a mais do que eu e também sua vida era diferente da minha. Era um homem que vivia sozinho e não tinha que dar satisfações a ninguém. No entanto, eu estava tão ansiosa para estar ao lado dele que simplesmente não os ouvia. Às vezes, eu dizia aos meus pais que precisava fazer algum trabalho na casa de uma colega, mas eram mentiras para estar com o meu amado. Eles acreditavam em mim porque eu nunca tinha contado uma mentira, então me davam permissão sem problemas. Um dia, conversando com meu namorado, ele me sugeriu um plano de fugir com ele. Meu coração disparou com a ideia. No começo, eu disse que não podia fazer isso, que meus pais nem sequer imaginavam que eu tinha algum relacionamento amoroso e eu tinha muito medo da reação deles. Desde que eles conheceram Paulo, eles me disseram que era má ideia me relacionar com ele. Então, eu sabia que a situação era muito complicada. Mas meu namorado não desistiu.
Com sua voz suave e suas palavras persuasivas, ele continuou pintando um quadro da vida que poderíamos compartilhar. Liberdade, aventuras, amor sem restrições. Pouco a pouco, seus argumentos começaram a enfraquecer minhas defesas. Comecei a imaginar uma vida longe da rotina, cheia de emoções e descobertas. Ele me disse que a casa já estava pronta porque ele vivia sozinho e que seria apenas eu entrar lá com ele para ser sua mulher. Naquele momento, eu disse a ele que não queria ser apenas sua mulher, ou seja, que vivêssemos juntos em união estável, mas que queria que nos casássemos. Ele, com sua lábia desenvolvida, me disse que juntaríamos dinheiro e que em pouco tempo estaríamos celebrando o casamento, tanto civil quanto religioso. Uma noite, depois de uma intensa discussão com meus pais sobre meu futuro e as expectativas que tinham para mim, senti que estava à beira de um abismo. Eles queriam que eu focasse em uma carreira universitária, já que eles não tiveram a oportunidade de ir à escola. No entanto, eles queriam que tanto eu quanto meu irmão mais novo seguíssemos na escola. Eu disse a eles que não tinha vontade de continuar estudando. Então, naquela mesma noite, me encontrei com Paulo de madrugada e contei o que havia acontecido. Paulo me abraçou e disse que eu não precisava viver da maneira que os outros queriam que eu vivesse, que poderíamos criar nossa própria história, e ele me sustentaria e eu poderia fazer o que quisesse. Suas palavras ressoaram em minha cabeça como uma melodia hipnótica. Então, infelizmente, concordamos em fugir 2 dias após o término do ensino médio. Seria em uma sexta-feira à noite, quando meus pais fossem dormir. Eu empacotei algumas poucas coisas e deixei uma breve carta para meus pais, prometendo que ficaria bem e que encontraria meu caminho. Realmente não conseguia escrever mais. Cada palavra que acrescentava, sentia que quebraria um pouco mais o coração da minha mãe. Paulo chegou pontualmente e deixou seu carro estacionado discretamente na esquina. Subi rapidamente e, sem olhar para trás, deixei minha casa e minha vida anterior no retrovisor. Dirigimos por meia hora até chegarmos a uma casinha. Entrei animada, pensando que viveria feliz. E realmente foi assim por um tempo. Os primeiros dias juntos foram tão emocionantes quanto eu havia imaginado. Vivíamos com pouco dinheiro, mas a novidade e a paixão eram o que nos sustentavam. Cerca de uma semana depois, liguei para meus pais. Eles estavam muito preocupados e me disseram para voltar para casa, que não haveria problema algum, que me amavam e só queriam o meu bem. Eu disse a eles que estava com o Paulo e estava feliz, que se me amavam, me deixariam ser livre e que possivelmente os visitaria em algumas semanas. Paulo trabalhava como vendedor em uma empresa. Ele me dizia que de tempos em tempos precisava viajar, por questões de trabalho. Eu não via problema nisso. No entanto, no primeiro final de semana que ele partiu, me senti muito sozinha. Eu queria que ele voltasse porque sentia falta dele. Realmente estava cega de amor por ele. Aproximadamente 2 meses depois de ir morar na casa de Paulo, ele começou a mostrar facetas de sua personalidade que eu nunca havia visto. Suas mudanças de humor eram imprevisíveis e seu temperamento se tornava cada vez mais volátil. Uma noite, enquanto discutíamos sobre dinheiro e planos de nos casarmos, Paulo perdeu o controle. Ele gritou comigo e quebrou vários objetos em nosso pequeno lar. Fiquei muito assustada com a reação dele. Foi a primeira vez que me senti tão desprotegida e senti profundamente a falta dos meus pais. Após esse dia, comecei a perceber que Paulo viajava com mais frequência, especialmente nos finais de semana. Ele dizia que eram viagens a trabalho, mas algo em seu comportamento me fazia duvidar. Em um fim de semana, ele partiu novamente em viagem. Aproveitei sua ausência para fazer algo que não fazia há muito tempo. Voltei para a casa dos meus pais. Fui recebida de braços abertos, com seus rostos cheios de alívio e preocupação. Naquela noite, após um jantar que me lembrou dos tempos mais simples e felizes, sentei-me com minha mãe na sala.
Ela me olhou com aqueles olhos cheios de sabedoria e amor que sempre tinham o poder de me fazer sentir segura. Valéria, ela disse suavemente, eu sei que você tem passado por momentos difíceis. As lágrimas começaram a encher meus olhos e, incapaz de conter, contei tudo o que havia acontecido desde que saí de casa. Minha mãe me ouviu em silêncio, concordando de vez em quando, permitindo-me desabafar. Quando terminei, ela segurou minhas mãos entre as suas e disse com ternura que entendia como eu me sentia presa. Filha, um homem que realmente te ama e quer o melhor para você não te colocaria nessa situação. Se Paulo quisesse fazer as coisas direito, teria vindo aqui pedir sua mão. Talvez vocês teriam se casado no civil, ou ele pelo menos teria pedido permissão para viverem juntos com a promessa de um casamento em seguida. Nossa conversa se estendeu até de madrugada e, apesar de estar muito cansada quando finalmente fui dormir, ainda estava pensando em tudo o que minha mãe havia dito. Percebi que precisava tomar uma decisão difícil. Não podia continuar justificando o comportamento de Paulo e colocando em risco meu bem-estar e meu futuro. Quando Paulo voltou no domingo à noite, o esperei em nossa pequena casa. Disse a ele que precisávamos conversar, que não podia continuar vivendo daquela maneira, que queria que ele me dissesse quando íamos tomar a decisão de nos casarmos, que o amava e queria ser sua esposa. Ele enrolou, como sempre, com promessas que sabia que quebraria. No entanto, deixei-me convencer novamente. Os dias passaram e tentei manter a esperança de que tudo melhoraria. Mas uma manhã, enquanto estava sozinha em casa, ouvi um golpe na porta. Abri e me deparei com uma mulher grávida. Seu rosto estava marcado pela fadiga e tristeza. Ela me perguntou se eu era Valéria, ao que respondi que sim. Então, perguntei quem ela era. A mulher me disse que era a esposa de Paulo. Minhas pernas pareciam gelatina e tive que me apoiar na porta para não cair. A mulher continuou falando sem me dar tempo para processar a informação. Disse que havia ouvido rumores de que seu marido tinha uma amante e queria ver com seus próprios olhos, que tinha sido difícil encontrar este endereço, mas com determinação conseguiu chegar. Eu disse a ela que não podia acreditar, já que Paulo me havia dito que era solteiro. Ele é um mentiroso, ela respondeu. Estamos casados há 5 anos e temos um filho de 4 anos, além do bebê que carrego no ventre. E assim, descobri que Paulo veio morar na mesma cidade que a minha por causa de seu trabalho, mas sua esposa e família ficaram numa cidade vizinha, que ficava a cerca de 120 quilômetros de distância. Essas viagens a trabalho que ele mencionava eram para ver sua família, e não por vendas da empresa. Tudo começou a fazer sentido, as mudanças de humor, as promessas quebradas. Percebi que Paulo tinha me enganado completamente. A mulher me disse que era melhor eu deixá-lo, que era para o meu próprio bem, que era visível que eu era uma boa moça e deveria deixá-lo porque era apenas a amante da vez. A mulher ainda me disse que a mesma história já havia acontecido anos atrás com ela e ela nunca deixou Paulo porque o amava de verdade, mas sabia que ele nunca mudaria. No entanto, ela me alertou que eu ainda tinha tempo para sair daquela situação. Lágrimas escorreram dos meus olhos. Tudo o que eu havia construído na minha mente, as esperanças e os sonhos, tudo desabou diante da dura realidade. Depois de me dizer tudo isso, a esposa do meu parceiro foi embora, me deixando sozinha com meus pensamentos. A sensação de traição que nunca havia experimentado na vida tomou conta de mim. Naquela noite, quando Paulo voltou, eu o confrontei. No início, ele tentou negar, mas minha determinação e as evidências eram irrefutáveis. Finalmente, ele admitiu sua vida dupla. Ele tentou se justificar dizendo que me amava e que as coisas eram complicadas. Depois de uma discussão acalorada, eu empacotei minhas coisas naquela mesma noite e saí daquela casa que nunca fora um verdadeiro lar. Voltei para a casa dos meus pais
que mais uma vez me receberam de braços abertos, sem me julgar. Os dias seguintes foram terríveis. Eu chorava e me sentia pior do que lixo, sentindo-me usada. Acho que isso foi a mais terrível sensação que já senti. No entanto, o pior ainda estava por vir. Uma manhã, acordei me sentindo estranhamente mal. No início, atribuí meu mal-estar ao estresse e à dor emocional. Mas quando os sintomas persistiram, decidi pedir à minha mãe que me levasse ao médico. O doutor solicitou vários exames, incluindo o teste de gravidez. Minhas mãos tremiam enquanto esperava pelos resultados. Quando me entregaram, abri rapidamente o envelope e lá, nas folhas, estava o resultado. Eu estava grávida. O medo e a incerteza tomaram conta de mim. Não sabia o que fazer. Minha mãe disse que me apoiaria em tudo. No entanto, decidi entrar em contato com Paulo para contar o que estava acontecendo, na esperança de que ele assumisse alguma responsabilidade. Eu liguei e, após várias tentativas, ele finalmente atendeu. Com a voz trêmula, disse a ele que estava grávida. Depois de um longo silêncio, ele perguntou o que eu esperava dele. Eu disse que queria que ele me apoiasse, afinal, também era seu filho. Sua resposta foi como um golpe direto no meu coração. Ele disse que aquilo não era problema dele, mas meu, que apenas me usou porque estava se divertindo, que eu era uma tola, que ele simplesmente obteve o que queria e que eu fizesse o que quisesse, mas que não o procurasse mais. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto enquanto ele falava. Eu não podia acreditar na crueldade e indiferença em sua voz. Desliguei o telefone me sentindo devastada e traída além do que poderia imaginar. Meus pais, ao verem meu estado, insistiram em saber o que ele havia dito. Entre soluços, contei o que ele disse e vi no rosto da minha mãe uma expressão que nunca havia visto antes. Seu semblante habitualmente sereno e amoroso tornou-se duro e sombrio. Ela disse que, se Paulo não faria as coisas da maneira certa, ela faria de outra maneira. Aquela firmeza com que minha mãe falou nunca havia sido ouvida por mim antes. Nos dias seguintes, minha mãe começou a fazer planos. Ela organizou uma viagem em que iríamos eu, meu pai e ela para uma outra cidade aqui do estado, um lugar conhecido por seus bruxos e rituais. Ela havia ouvido falar de um bruxo em particular que tinha fama de ser muito eficaz e decidiu que era hora de vingança, de tomar medidas drásticas. A viagem foi cheia de emoções conflitantes. Enquanto meu pai dirigia, minha mãe segurava minha mão, oferecendo-me consolo e força. Chegamos à cidade ao anoitecer e nos hospedamos em um modesto hotel. No dia seguinte, fomos ao local onde o bruxo realizava seus rituais. Minha mãe falou com ele, explicou nossa situação e pediu sua ajuda. O bruxo ouviu atentamente e, após a conversa, concordou em fazer o ritual. Ele pediu alguns objetos pessoais de Paulo e nos prometeu que faria o possível para nos ajudar. Como minha mãe já sabia sobre isso, porque era evidente que ela já havia feito aquilo antes, pela maneira como agia, levamos várias coisas do meu ex-parceiro e as entregamos ao bruxo, que fez uma limpeza espiritual em mim. Ele disse que eu precisava liberar todo aquele dano, toda aquela dor que carregava, pelo meu bem e pelo bem da criança. Naquela época, eu talvez estivesse com cerca de 3 meses de gravidez e ainda não sabíamos o sexo do bebê. Após aquela sessão de limpeza, voltamos para nossa casa com o coração cheio de esperança e ansiedade. Passaram-se alguns dias antes de recebermos notícias do feiticeiro sobre o trabalho contra Paulo. Quando ele nos chamou, fomos vê-lo novamente e ele nos disse que o trabalho já estava feito, que só restava esperar porque levaria algum tempo. Devo esclarecer que não foi um trabalho gratuito. No entanto, ele cobrou uma quantia nada exorbitante. Ele nos disse que tinha 2 filhas e que também teria feito o mesmo que minha mãe havia lhe pedido, buscando justiça de alguma forma. Com o tempo, as coisas começaram a mudar. Meu ventre crescia cada vez mais e meu ânimo melhorava.
E justamente 3 meses depois de ter feito aquele ritual, Paulo me ligou. Ele disse que sentia minha falta, que queria que eu voltasse com ele, que me amava, que me ajudaria a criar o bebê e que eu o perdoasse. Tudo pareceu muito estranho, mas eu não me deixava enganar tão facilmente agora. Então eu disse a ele que se ele quisesse ver a criança quando nascesse, estava tudo bem porque era sua filha, mas que não haveria mais nada entre nós, e ele também estaria obrigado a me enviar dinheiro da pensão alimentícia. Foi então que ele me disse que estava enfrentando muitos problemas no trabalho e que foi demitido. Disse ainda que sua esposa havia mudado com ele e o expulsou de casa e até mesmo entrou com um pedido de divórcio. Eu disse a ele que ele merecia tudo aquilo. Foi então que ouvi sua voz chorosa e embargada. Ele me contou que estava doente, que do nada começou a perder forças e mal conseguia andar. Disse que estava perdendo peso, mesmo comendo normalmente, e que não queria ficar sozinho, pois precisava de alguém para ajudá-lo e acompanhá-lo, porque havia dias em que simplesmente não conseguia sequer levantar da cama. Para mim estava claro, Paulo queria que eu fosse sua enfermeira e de graça. Eu disse a ele que não sairia de casa, que morava com meus pais e que jamais voltaria com ele. Foi então que ele me disse que poderia ir morar na casa dos meus pais, que estava disposto a aceitar todas as regras que meus pais impusessem. Era evidente. Aquele homem estava doente, quebrado financeiramente, sozinho e sem família para recorrer. Eu disse a ele que não queria que me ligasse novamente, que consertasse sua vida, porque quando a criança nascesse, ele teria uma obrigação financeira, então era melhor ele se mexer e procurar trabalho. O tempo passou e me concentrei em me preparar para o nascimento da minha pequena. Apesar de toda a dor e traição, a ideia de ter um bebê me dava forças. Meus pais estiveram ao meu lado em cada passo, me dando o apoio e o amor de que tanto precisava. Finalmente, o dia do parto chegou. Estava nervosa, mas também emocionada. Meus pais, sempre atentos, decidiram entrar em contato com Paulo. Apesar de me sentir ambivalente em relação a isso, sabia que era importante que ele estivesse presente na vida de nossa filha, pelo menos nos primeiros anos. Paulo chegou ao hospital. Ao vê-lo, mal o reconheci. Estava muito magro e com olheiras profundas. Parecia outra pessoa, consumido pelos problemas e pela culpa. Quando viu a criança, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela se parecia muito com ele, um reflexo inegável de sua paternidade. Ele disse que havia encontrado trabalho e que poderia me dar uma certa quantia mensal para garantir que a criança tivesse o básico, já que seu salário era baixo, e ele precisava enviar dinheiro para a manutenção de seus outros 2 filhos. Apesar de todo o mal que ele me fez, ver a sinceridade em seus olhos me encheu de uma pequena esperança, não por ele, mas pela nossa filha. Eu sabia que ela merecia ter o pai em sua vida, desde que ele cumprisse suas responsabilidades. Aceitei sua promessa, mas deixei claro que isso não mudaria nada entre nós. Paulo contribuía com dinheiro mensalmente e se esforçava para estar presente na vida de nossa filha. Eu decidi empreender, abri um negócio de lanches. Então eu poderia trabalhar e estar em casa para não deixar minha filha desamparada. Com o tempo, conheci um rapaz, nos apaixonamos e nos casamos depois de 3 anos de relacionamento. Ele adora minha filha e ela sempre diz que tem 2 pais, meu marido e o que foi para o céu. Paulo faleceu quando minha filha completou 5 anos. Ele sofreu um acidente no trabalho e acabou não resistindo. Se o acidente tem ou não relação com a bruxaria de vingança que minha mãe quis fazer para Paulo, isso eu nunca saberei com exatidão. Só posso dizer que é melhor não fazer mal a pessoas inocentes, porque pode ser que elas estejam respaldadas por outras pessoas, que podem não ser tão inocentes assim. Por favor, me digam como teriam agido se estivessem na pele dos meus pais. Teriam agido da mesma forma? Ou acham que foi uma medida drástica demais?
Desde já agradeço muito por ouvirem meu relato. Fiquem todos com Deus.